Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão anterior. Alguma emenda, alguma sugestão? Nenhuma. Declaro aprovada. Registrar as boas-vindas ao embargador Cláudio Santos, que retorna do período de férias. Boas-vindas também ao Dr. Flávio Pontes, representante do Ministério Público, na nossa sessão, face à ausência da doutora Elaine Cardoso. Também as boas-vindas ao oficial de justiça Francisco Galotti, que retorna a atuar nas nossas sessões do Pleno após período de licença. O desembargador Saraiva está ausente em razão de gozo de férias e o desembargador Cornélio em razão de atividades pertinentes à presidência do TRE. Há pouco fui informado que também pelo desembargador João Rebouças que, em virtude da necessidade de um procedimento médico, ele não pode se fazer presente na nossa sessão. O desembargador Amaury está gripado, vai tentar participar via online da nossa sessão. Estava bastante gripado o desembargador Amaury. Então, vamos aos processos que há de sustentação oral. No primeiro, relativo ao desembargador João Rebouças, não vai ser possível, falsa ausência. Temos a revisão criminal do segundo, que é da relatoria do desembargador Amaury, mas eu não sei se o desembargador Amaury já conseguiu entrar na sessão. Ainda não, Vamos aguardar um pouco mais para o final, ver se o desembargador consegue participar, ainda que de forma remota. Senhor presidente. Pois não. Desembargador Glauber, eu me esqueci. Tem duas prioridades. Vossa Excelência vai se ausentar, eu vou dar prioridade aqui. Obrigado, desculpe. Ocorre que eu vou chamar pelo 9, que foi um pedido que Vossa Excelência pediu vista no processo do desembargador Gilson. Perfeito. Com a palavra. O agravo interno na reclamação 080-6618, dígito 61. O agravante é Manuel Cunha Neto e o desembargador Gilson é o relator. E, senhor presidente, eu somente disponibilizei ontem à noite o meu voto visto, então eu vou pedir a compreensão dos pares para fazer, embora resumido, tentar fazer aqui uma leitura mais concisa. Eu adoto o relatório já lançado pelo eminente relator e digo o seguinte: em resumo, o voto do eminente relator nega provimento ao recurso sob o fundamento de que, e aí eu faço a transcrição do voto de Sua Excelência e faço destaque apenas para o trecho aqui em que é dito que é confirmado a decisão da magistrada e dita no voto do relator como juízo prevalente e, portanto, a desnecessidade de submissão do caso concreto ao pleno do tribunal. Por isso, e considerando a ausência de subordinação hierárquica entre as câmaras e o pleno, não há que se falar em usurpação da competência, reputando-se nítida a intenção do uso da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado. Fecho aspas. Conquanto bem postas e substancialmente fundamentadas as razões de convencimento do eminente relator, peço venha para divergir no sentido de prover o recurso e conhecer da reclamação, com base nos fundamentos a seguir traçados. E aí eu faço a transcrição do artigo 988 do nosso regime, do CPC, do 271 do nosso regimento interno, peço permissão para não lê-los. Transcrevo também uma parte do agravo em que pede-se o conhecimento da reclamação e já digo que assiste razão ao agravante, senhor presidente. É incontroverso nos autos que as medidas cautelares questionadas foram decretadas em desfavor de parlamentar, o qual, à época dos fatos, estava investido em mandato eletivo. Tal fato, em tese, atrai a competência originária deste Tribunal de Justiça, em sua composição integral. Artigo 38, parágrafo 4º da Constituição Estadual.
E muito embora exista controvérsia acerca da correlação entre as funções parlamentares e os fatos apurados, essa discussão deve ser dirimida por este Tribunal Pleno, e não pelo juízo de primeiro grau ou por órgão fracionário deste tribunal. Isso porque, em observância ao princípio da competência, cabe a esta Corte exercer o controle da própria competência, com precedência sobre qualquer outro órgão julgador, especialmente quando se trata de ações que potencialmente envolvam sua competência originária, uma vez que nesses casos atua como primeiro julgador da causa e não como corte de revisão. A propósito, na reclamação 33036, medida cautelar, originária no estado de Sergipe, assim se pronunciou o excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Aí eu faço a transcrição, peço permissão para ler tão somente um trecho destacado. Simultaneamente, o princípio da competência incumbe ao Supremo Tribunal Federal a decisão, caso a caso, acerca da incidência ou não da sua competência originária, nos termos previstos no artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição. E aí, eu digo, ora, se os tribunais superiores têm reconhecido que a si cabe a análise e a decisão, caso a caso, acerca de sua competência originária, a mesma lógica deve se aplicar aos tribunais de justiça, em observância ao princípio da simetria. São nesses exatos termos as palavras do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Abro aspas. Todos os juízos e tribunais possuem, no mínimo, competência para examinar sua própria competência. Isto é, têm competência jurídica, ainda quando se tratar de reconhecer a sua incompetência. Fecho aspas. Disse Sua Excelência, esse trecho que li, no agravo em recurso extraordinário 13.49.300, Distrito Federal, julgado em 8 de março do ano 2022. E aí eu faço, no mesmo caminho, a transcrição de decisões aqui do STJ, aqui na relatoria da ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgada em 20 de fevereiro do ano 2029, agravo regimental no inquérito número 1088, Distrito Federal, quando disse Sua Excelência, apenas no trecho que também fiz destaque, senhor presidente, disse ela: havendo elementos probatórios para a adoção de medida de busca e apreensão correspondente a indícios de que os fatos imputados ao investigado seriam conexos aos supostos crimes praticados por pessoa com foro de prerrogativa de função no STJ, esta Corte é competente para o deferimento da medida cautelar, por se tratar do foro prevalente, definido segundo o artigo 78, inciso 3 do CPP. Disse ainda: com a superveniente verificação de que os fatos imputados ao agravante não seriam conexos aos imputados à pessoa com prerrogativa de foro nesta Corte, ou de que o desmembramento dos processos não prejudica as investigações, o caminho natural do inquérito é o retorno ao juízo natural, por meio de decisão adotada de ofício pelo relator, sempre preservando a competência, seja até mesmo para reconhecer a sua incompetência, como foi aqui no caso concreto. Digo eu, da leitura do acórdão transcrito é possível inferir que, ainda que se chegue à conclusão de que os fatos não possuem relação com a pessoa detentora do foro por prerrogativa de função, ou no caso, que os fatos apurados não teriam relação com o exercício das funções parlamentares, cabe ao plenário deste tribunal, por seu juízo prevalente, e não ao juízo singular ou ao órgão fracionário, a Câmara Criminal, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Ou seja, se o caso envolve a decretação de medida cautelar em desfavor de agente político que, pelo menos à época dos fatos, estava regularmente investido em cargo eletivo, e disso não há dúvida, é o Tribunal Pleno o juízo prevalente, competindo-lhe exclusivamente decidir acerca de sua competência, mesmo que eventualmente seja para afastá-la.
Frise que não se trata aqui de simples substituição da decisão monocrática por uma colegiada, exarada pela Câmara Criminal, ou de subordinação hierárquica entre a Câmara e o Pleno, mas, antes de tudo, de discussão relativa à competência para examinar a questão, que, como tenho defendido, recai ao Pleno desta Corte. Por outras palavras, na esteira da fundamentação até então formulada, compete ao Pleno deste Tribunal de Justiça analisar o mérito desta reclamação, configurando mencionadas manifestações de outros órgãos judiciais, com a devida vênia, em verdadeira usurpação desta competência. Como reforço, trago à baila a rotina adotada nos casos de instauração de investigação em face de agentes com foro por prerrogativa de função. Nesses casos, a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte tem encaminhado pedido de autorização a este colegiado em observância à decisão proferida à unanimidade pelo Pleno no julgamento do agravo regimental número 2015-8721, disto 1, de relatoria do desembargador Cornélio Alves, na qual se fixou a necessidade de autorização da Corte para instauração de investigação criminal em desfavor daqueles agentes políticos. Por fim, destaco ementários desta Corte de Justiça em que, mutatis mutandis, aplicam-se ao caso concreto. Aqui eu trago na relatoria do ministro, do desembargador Ibanez Monteiro, no PIC 804358-45, ano 2020. Trago um outro que peço permissão para não ler, do desembargador Cornélio Alves, no PIC 801809, ano 2019. Trago outro aqui na relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, no PIC 802617, 38, o ano 2018. Desse modo, a partir da análise dos autos e da matéria em estudo, concluo que a reclamação deve ser conhecida, porquanto se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade do artigo 988 do CPC, sobretudo considerando a ausência de trânsito em julgado do acórdão reclamado, apelação criminal número da decisão reclamada, que foi posteriormente objeto de decisão aqui na Câmara Criminal. Apelo criminal número 103925, diz 35, ano 2019. E 2. Compete ao Pleno deste Tribunal de Justiça analisar o mérito da demanda, a fim de que decida sobre a preservação de sua competência. Diante do exposto, renovando minhas vênias, é que entendo pelo acolhimento do pleito do recorrente para que seja dado provimento ao agravo interno e, consequentemente, seja conhecida a reclamação, processando-se regularmente na forma do artigo 988 do CPC e do artigo 271 do nosso regimento interno. É como voto, senhor presidente. Ações tem já um registro de voto do desembargador Vigílio, acompanhando as razões ora trazidas pelo desembargador Glauber. Eu indago se o desembargador Gilson quer fazer alguma ponderação, desembargador. Gostaria, presidente, bem rapidamente. Peço-lhe permissão e ao tribunal, cumprimentando desde logo o desembargador Glauber, pela lhaneza como ele se pronuncia, mas eu digo o seguinte, bem rapidamente. Considerando as razões da divergência lançada pelo desembargador já citado, permaneço na convicção exarada no decisum, ora objeto do recurso. Como já afirmado, a petição foi indeferida diante do uso equivocado da reclamação como instrumento para anular o processo proferido por um colegiado, julgado esse que deveria ter sido submetido a reexame por intermédio da via recursal própria e adequada. A competência do Tribunal Pleno não foi aviltada e o entendimento posto no acórdão proveio da Câmara Criminal no exercício de sua competência regimental, cuja alteração, repise-se, deve ser provocada pela via recursal própria, e não por meio de modalidade processual não condizente com o contexto que apresenta. Permitir a continuidade do processamento da presente reclamação é cogitar, ainda que para, ao final, decidir pela incompetência do pedido, pela
que a Câmara Criminal deste egrégio colegiado, em tese, teria usurpado da competência do Pleno, o que de toda sorte não ocorreu. A Câmara Criminal, no momento em que decidiu pela ausência de vinculação do caso concreto ao exercício da função de parlamentar do autor, funcionou propriamente como o Tribunal de Justiça. Por isso, os fundamentos aplicados no ato impugnado, longe de se passarem por simplórios, são sustentáculos fortes o suficientes para mantê-la. Nada obstante, cumpre ressaltar que o Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC 673881-RN, que teve êxito em julgado no dia 22 de setembro de 2021, oportunidade em que se ponderou que, aspas, o egrégio tribunal de origem soberano na aferição do arcabouço fático probatório produzidos nos autos de origem, peremptoriamente afirmou que os delitos imputados à hora paciente não têm pertinência com o exercício das funções de deputado estadual, o que lança por terra a afirmação defensiva de que seria o Tribunal de Segundo Grau a competência para aferição quanto à subsunção da conduta, na medida em que já realizada pela Corte de Origem. A esse respeito, o acórdão consignou que o paciente está sendo investigado por condutas que configuraram, em tese, delitos de peculato, falsidade ideológica e corrupção passiva, pois teria concorrido para a inserção de dados falsos no Sistema Integrado de Gerenciamento de Usuários, o SUS. Em destaque, destarte, a partir do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que os delitos supostamente cometidos pelo paciente não têm relação com as atribuições de seu cargo de deputado estadual, razão pela qual não há constrangimento ilegal na tramitação de investigação penal no juízo de primeira. Fecha aspas. Volto eu como relator e nessa cota. Dessa forma, se não pelas razões exaradas na decisão, este colegiado deve desprover o presente agravo interno. Convém ponderar e refletir, com fundamento nos princípios de economia processual, hierarquia e eficiência, já que temos um posicionamento decorrente de um tribunal superior, se é processualmente relevante a continuidade da tramitação do feito. Diante do exposto, mantenho a decisão proferida por seus próprios fundamentos. Muito obrigado, presidente, e os demais desembargadores. Ante as considerações do desembargador Glauber e indago se, além do desembargador Vigílio, mais alguém quer fazer alguma consideração ou alteração do voto já manifestado? Presidente, eu gostaria de fazer consideração. Pois não. Penso que a decisão exige a análise da competência originária do tribunal em face da conduta atribuída ao reclamante, se no exercício da função, ou como os fatos apontam, fora do exercício da função, mesmo assim, haveria a prerrogativa de foro. Se o tribunal entender que o parlamentar tem prerrogativa de foro para além dos fatos relacionados ao mandato, eu vou concordar com o desembargador Glauber. Se o tribunal entender que somente os fatos relacionados ao exercício da função parlamentar lhe dá prerrogativa de foro, eu vou concordar com o relator, que aí não haveria que reclamar de usurpação de competência, se não há competência desta corte para autorizar as investigações relacionadas aos fatos atribuídos ao reclamante. E essa discussão, penso que na jurisprudência já ficou modificada de que só há a prerrogativa de foro quando os fatos são associados ou em decorrência da função que lhe dá a prerrogativa de foro. No entanto, esse tribunal, em uma decisão referente ao magistrado,
entendeu que mesmo fora da relação profissional do magistrado, as condutas por ele praticadas deveriam ser apuradas pelo tribunal, porque o juiz teria a prerrogativa de foro. Hoje tenho eu dúvida quanto ao entendimento do tribunal em separar as duas matérias. O que é a conduta decorrente da atividade típica da função, que enseja a prerrogativa de foro, e aquela fora do exercício da função, que não lhe dá a prerrogativa de foro. No passado, nós tínhamos, a regra era única. Toda autoridade com prerrogativa de foro, que praticasse qualquer conduta típica, sujeita a uma investigação penal, deveria ter a prerrogativa de foro. Mas essa jurisprudência mudou na Suprema Corte, e isso já tem alguns anos, ao entendimento de que somente as atividades relacionadas à função que lhe dá a prerrogativa de foro é que teria a autoridade, a prerrogativa de foro, e não naquelas em que não há vinculação com as condutas não têm vinculação com a atividade funcional que enseja a prerrogativa de foro. Como eu defendo a tese de que somente as condutas associadas ao exercício da função ou decorrentes do exercício da função é que ensejam a prerrogativa de foro, neste caso eu vou concordar com o relator. Não há que reclamar a competência do tribunal se a atividade, os fatos atribuídos ao reclamante não foram praticados em decorrência da atividade ou associada à atividade parlamentar que teria a prerrogativa de foro. Desembargador Ibanez, Vossa Excelência permite só para... Claro, desembargador, estamos a debater. Isso. A grande questão é que quem pode dizer que tem a competência ou não, que o caso tem relação ou não com a atividade parlamentar, é o órgão que originariamente seria o competente para iniciar o julgamento. Essa é o juízo prevalente. E, nos termos da nossa Constituição Estadual, em caso de parlamentar estadual, a competência é do pleno. Então, caberia ao pleno, aqui nesse ambiente, debater se aqueles fatos teriam ou não relação com a atividade parlamentar, até mesmo para reconhecer a sua incompetência e retornar os autos ao primeiro grau. O que o caso concreto, e aí a reclamação, é que o magistrado de primeiro grau ele já fez essa análise, e daí a usurpação da competência do nosso plenário. Esse é o meu voto. E nem mesmo a Câmara Criminal, o órgão fracionário, poderia realizar a missão constitucional deste plenário, uma vez que não estaria o Tribunal de Justiça na sua composição plena. Só para... Tá. Mas eu compreendi, e não estou aqui dizendo que suas razões não devem ser debatidas. Claro que sim. O que me chamou a atenção nesse ponto, desembargador Glauber, é que a decisão do juiz que não reconheceu a prerrogativa de foro é bem antiga, é contemporânea logo em seguida aos fatos. Daí o processo continuou, houve sentença, houve recurso, a Câmara decidiu, e só agora que o parlamentar vem arguir essa incompetência, ou não? A Câmara já decidiu essa matéria? Sentença não, decidiu em discussão de medida cautelar. Teve a cautelar deferida, e aí não foi atendido todo o pedido formulado pelo Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma apelação criminal em razão daquela decisão da medida cautelar em segredo de justiça, nem mesmo contraditório havia com as partes contrárias. E aí foi a Câmara Criminal, foi suscitada uma questão de ordem, e isso é bem reportado aí no voto do desembargador Gilson. Tá. Mas a grande questão é que o CPC, ele diz que até o trânsito em julgado pode ser formulada, ser apresentada a reclamação, desde que tenha essa usurpação. Mas... Tá bom. Então, como eu defendo a outra linha de pensar, desembargador, vamos ouvir os demais para chegarmos à conclusão do julgamento.
Presidente, só essa observação. Presidente, essa palavra bem rapidamente. Para dizer tão apenas que esse habeas corpus que eu fiz alusão, do Superior Tribunal já julgou esse assunto. As partes e os mesmos advogados presentes. Está aqui o julgamento e Vossa Excelência terão ter acesso pelo número aí. Já é assunto decidido pelo Superior Tribunal. Excelência, desembargador Ibanez, só um esclarecimento com relação ao seu questionamento. Flávio aqui, do Ministério Público. Tá, estou procurando quem está falando. Isso. Flávio. É só que o senhor tocou no questionamento com relação à competência, né, às decisões de tribunais superiores, com relação a mandatos eletivos e com relação a membros do Ministério Público e magistratura. Realmente há uma divergência no entendimento atualmente com relação a essas pessoas com foro. Né? O entendimento com relação ao mandato eletivo, até aplicado pela questão de ordem na ação penal 937, foi que apenas aqueles fatos relacionados à função, né, que está exercendo, no caso, deputado, vereador, qualquer mandato eletivo, atrairia a competência do tribunal, né, para o julgamento dos fatos. Com relação a membros do Ministério Público e da magistratura, né, há o entendimento do STJ, né, inclusive esse Tribunal de Justiça já adotou esse entendimento não só em investigações de magistrado, mas também em investigações de promotores de justiça, ações penais de promotores de justiça também que correm, de que nesses casos, como aquele caso da ação penal 937 se referiu especificamente a pessoas que possuem mandatos seletivos, né, não atrairia essa mesma decisão para esses casos de membro do Ministério Público da Magistratura. Essa questão, inclusive, será debatida novamente no Supremo Tribunal Federal, né, que aí irá analisar agora, com relação a membros do Ministério Público da Magistratura, se atrai o foro por competência apenas aqueles fatos ligados ao cargo ou fora do cargo também. Mas atualmente se mantém o entendimento nos tribunais superiores de que o membro da magistratura e do Ministério Público, seja os fatos ligados ao cargo ou não, ainda atrai a competência. Há essa divergência de entendimentos ainda nos tribunais superiores. Tá bom, doutor Fábio, mas veja, quando o juiz perde a função por aposentadoria ou exoneração, aí acaba-se a prerrogativa de foro. Eu não consegui entender a lógica do raciocínio, por isso continuo entendendo de forma diferente, até que o tribunal decida de uma forma impositiva para passar a adotar. Enquanto não, meu raciocínio eu gosto de tratar as regras jurídicas igualmente para todos. Se para uns a perda da função ou a não associação dos fatos à função retira a prerrogativa do foro, porque para outros não. Porque o tratamento diferenciado? Eu não faço isso, a não ser que seja por uma decisão impositiva da Corte Superior. Concluindo o julgamento, o voto divergente do desembargador Clauber, acompanhado pelo desembargador Vigílio. Nenhum dos demais quer fazer alteração do voto já proclamado. Mantém o posicionamento já adotado, correto? Então, proclamo por maioria. Observando que a desembargadora Lourdes Azevedo também participa do julgamento, mas de forma online, pois ela está no tribunal, está em seu gabinete, em virtude da inspeção do CNJ, e ela está está participando da sessão no momento por via online. O desembargador Amaury não conseguiu entrar na sala até o momento. Proclamado por maioria. No seguinte, nós temos que foi pedido também a prioridade pelo desembargador Glauber, em virtude de necessidade de se ausentar. O sétimo, que é o mandato de segurança, CIO 0809629. Há um pedido de vista do desembargador Cláudio Santos. Esse processo está em mesa, desembargador Cláudio? Está em mesa. Então, deixa eu só fazer uma transferência da presidência para o desembargador Expedito, porque o desembargador Vivaldo e eu somos impedidos para atuar, porque é contra juiz da auxiliar da presidência. E o desembargador Amaury não está presente, então o desembargador Expedito, pela ordem, nos substitui. Passa a presidência, desembargador Expedito. Senhor presidente, A presidência, com favor, excelência. esse posicionamento de Vossa Excelência agora, acreditando que Vossa Excelência e o ex-presidente desembargador Vivaldo
não poderiam participar do julgamento, reforça ainda mais a minha divergência, no sentido de dizer que o juiz auxiliar da presidência, nas atribuições administrativas, porque ele não detém atribuições jurisdicionais, ele não é contemplado com a competência do Tribunal Pleno. As atribuições, é só para pontualmente colocar, as atribuições do juiz auxiliar estão exauridas na Resolução 72 do CNJ, que diz: convocação do juiz de primeiro grau para auxílio a tribunais e a juízes de segundo grau desembargadores será para o exercício de atividade jurisdicional ou administrativa, restrita nesta situação administrativa ao auxílio à presidência, vice-presidência ou corregedoria. Então, pelo que Vossa Excelência está colocando, e me parece com a concordância do desembargador Vivaldo, que não se pronunciou a respeito, não cabe ao plenário do tribunal julgar o caso do juiz auxiliar, a não ser que realmente a presidência ratifique o ato administrativo. Aí sim caberia ao plenário o julgamento. Mas é uma questão que nós estamos enfrentando aqui pontualmente, e eu tenho essa posição firmada neste processo, por se tratar realmente de uma figura que não consta da Constituição Estadual. Eu me lembro bem que esse tribunal fixou esse entendimento no sentido de dizer que apenas quem constasse como autoridade passível de ser julgada pelo Tribunal de Justiça, números clausos na Constituição Estadual, realmente poderia ter o processo julgado por esse plenário. Isso foi naquela questão do comandante do Corpo de Bombeiros. Alguns colegas aqui não estavam ainda neste tribunal. Mas quando o Corpo de Bombeiros Militar ficou autônomo, saiu da alçada da Polícia Militar, teve um mandato de segurança aqui e se decidiu que não poderia figurar porque naquela época a Constituição não contemplava o comandante de Corpo de Bombeiro, o que já foi refeito na emenda constitucional que houve agora, me parece, em 2019. De maneiras que, pedindo venha ao relator, eu entendo que o juiz auxiliar da presidência, em ato administrativo não ratificado, não cabe, portanto, a ser julgado pelo plenário do Tribunal de Justiça. Era só, senhor presidente. Pois é, o relator vai se manifestar. Senhor presidente, só bem rápido, só para dizer que tem precedentes aqui no plenário, a unanimidade, em que o impetrado, a autoridade coatora, é o juiz da divisão de precatórios, o MS 080-3931, distrito 82, o ano 2019, relator desembargador Cornélio Alves, MS 081-0519, distrito 37, o ano 2021, relator desembargador Cláudio Santos, autoridade coatora, juiz da divisão de precatórios, desembargador Expedito Ferreira, MS 081-0388, distrito 62, o ano 2021, também autoridade coatora, juiz da divisão de precatórios, desembargadora Maria Zeneide, MS 080-2828, distrito 40, o ano 2019, também autoridade coatora, juízo da divisão de precatórios, desembargador Vigílio, MS 080-2074, distrito 35, ano 2018, desembargador Saraiva Sobrinho, MS 080-7545, dígito 61, ano 2020. E por fim, não, ainda tem o do desembargador Ibanez, 080-3824, dígito 72, ano 2018. Também autoridade coatora, juiz auxiliar da presidência. E
por fim aqui, desembargador João Rebouças, MS 080-0604, Distrito 26, ano 2022. No mesmo sentido, senhor presidente. Então eu ratifico o meu voto, respeitando, obviamente, a divergência lançada pelo desembargador Cláudio Santos. Presidente, peço a palavra. Pela ordem. Pois não, excelência. Naturalmente que o desembargador Glauber Rego sabe que a jurisprudência ela é viva, ela se renova a cada dia. E me parece muito salutar que nós possamos revisitá-la em ocasiões como a tal, de formas que, para não parecer repisar sempre o que já foi decidido, né, eu absolutamente não me lembro desse assunto aqui sendo debatido, a não ser até em decisões de ordem virtual, mas não debatido da maneira que eu coloco aqui, para que se reflita a respeito desse posicionamento. De formas que também os arestos citados não foram colocados no voto originalmente. Essa recompreensão numa interpretação nova me parece bastante salutar para a corte. Era só o registro que eu queria fazer. Desembargador Cláudio, permite? Pois não. Ibanez. Desembargador Cláudio, é que esse tema, em todos esses julgamentos citados, não podemos desconhecer, porque eu fui relator de um deles, em nenhuma ocasião nós discutimos a competência do tribunal em função de decisão de juiz auxiliar da presidência. E quando Vossa Excelência suscita a questão em seu voto vista, eu fui analisar e realmente entendi que Vossa Excelência tem razão, porque o artigo 71 da Constituição Estadual diz que é dos juízes de primeiro grau. A competência do tribunal é contra decisões de juízes de primeiro grau. O juiz auxiliar está numa função administrativa e não está em primeiro grau. Então não haveria como estender essa competência para a corte decidir em mandar segurança sobre atos de juiz auxiliar. Até porque não caberia, por ser uma competência constitucional, não caberia interpretação extensiva. Por isso eu concordo com Vossa Excelência e acho que é muito importante discutirmos agora, se não fizemos isso em julgamentos anteriores, mas que façamos agora para definir se realmente o tribunal tem competência para apreciar mandado de segurança em relação a atos e decisões dos juízes auxiliares da presidência. Alguma manifestação? Acompanhando o relator, o desembargador Saraiva Sobrinho, João Rebouça, doutora desembargador Maria de Luz, desembargador Cornélio Alves, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Vílio Macedo, desembargador Ezenei, desembargador Dilermando Mota. Presidente, tem uma questão de ordem que eu gostaria de submeter. É que o desembargador Saraiva não está aqui para analisar essa preliminar suscitada, esse voto. O voto dele está constando aqui. Está constando, já. Mas foi antes, no início do julgamento, antes do pedido de vista do desembargador Cláudio. O desembargador Rebouças não está, o desembargador Cornélio também não. Como é que ele vai debater e decidir sobre essa matéria se eles não estão presentes? Hein? Não, mas agora estamos a discutir. Aí vamos, o voto, eu não sei, posso dizer que ele analisou e concordou ou discordou com o voto vista. Penso que o julgamento ocorre agora e neste momento nós estamos a decidir a incompetência suscitada pelo desembargador Cláudio no voto vista e nenhum deles está aqui para se pronunciar sobre isso. Nem eu posso dizer que eles estão concordando com isso. No máximo, esse julgamento precisaria ser adiado. O desembargador Amauri não conseguiu entrar. Olha, o desembargador Amauri não está, Amauri, Saraiva, Rebouças, Cornélio. Quem acolhe alguma ou rejeitam a questão de ordem ou acolhe? Rejeita, desembargador Vivaldo. Desembargador Dilermando. Senhor presidente, pois não. Eu acho que o silêncio
tá pela rejeição. Pela Mas, rejeição. assim, fica fixado, então, desembargador Ibanez, fica fixado que o juiz auxiliar, o ato administrativo do juiz auxiliar está sujeito ao julgamento do plenário do Tribunal de Justiça. Por maioria, né? Por maioria. Acabou-se, tá bom. Não, faz desembargador parte. Cláudio e o desembargador Ibanez. Tá bem colocado. E aí uma novidade, né? Porque nem o desembargador presidente, nem o desembargador ex-presidente estão votando porque tem alguma, vamos dizer, estão dando algum respaldo ao ato, apesar disso não constar no ato administrativo, né? Ei? Não, o ato no mandato de segurança ele é pessoal. Não, mas é contra o ato administrativo pessoal do juiz. Só para constar, a manifestação de impedimento minha e do desembargador Vivaldo, o registro estava feito por ocasião do início do julgamento, não foi proclamado nessa ocasião, não. O ato inicialmente era quando na presidência ainda do desembargador Vivaldo. E hoje eu ocupo a presidência, por decorrência lógica, a presidência nessa situação não é de caráter personalíssimo, prossegue, mas ela já foi registrada, esses dois impedimentos, por ocasião do início do julgamento ainda. Então não há nenhuma novidade nessa situação. Senhor presidente, eu quero dizer que a questão já está decidida, mas as considerações trazidas pelo desembargador Cláudio e também secundadas pelo desembargador Ibanez merecem, não é, para diante, uma reflexão. Muito interessante. Interessante é pouco, né? Tem razão de ser, tem fundamentação, e o tribunal, como o desembargador Cláudio disse, sugeriu, e quero crer que data vênia cabe, uma reflexão sobre essa questão. Porque, como o desembargador Cláudio também disse, a jurisprudência muda, não é? O direito é dinâmico. Por maioria, né, vencidos desembargador Cláudio e desembargador Ibanez. Ficaram apenas 7 votos. Viu, 7 presidente? votos. 7 votos. Então, como nós estamos decidindo a questão jurisdicional com 7 votos. A mesma votação do processo anterior também. Não, o processo anterior, o Vivaldo podia participar, o desembargador Amauri, o desembargador Amilcar podia participar. Agora eles dois não podem, e os presentes aqui só somam 7. Agora, o suficiente, né, excelência? Não, E dois, eles não é híbrida a sessão? É híbrida. É híbrida. A desembargadora Lourdes está participando. Participando do gabinete, ela lançou o voto. Rebouças, Amauri, Vivaldo, Não tem o voto só do desembargador Amauri, que eu não estou conseguiu entrar. com uma situação. Tá bom. A desembargadora Lourdes, eu já fiz o registro, ela está participando de Não, forma mas eu estou remota. contando com ela, desembargador. Mas tá bom, o presidente está decidindo. Só no consta o voto do desembargador Amauri não conseguiu entrar na sala. Pelo presidente da Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço permissão para me ausentar. Permissão concedida, desembargador Glauber já tinha comunicado que vai necessitar de fazer uma viagem a serviço, e havia um processo pendente aqui da revisão criminal do desembargador Amauri, mas o mesmo teve que se ausentar da sala por um problema técnico agora e não está conseguindo retornar. Então vamos encerrada a ordem judicial, a não ser que algum colega tenha me esquecido de chamar algum processo que esteja em mesa, porque... O 8, né, senhor presidente, mas eu... o 8, sim, mas eu tinha sido informado que Vossa Excelência não estava em mesa. Mas no caso, eu acho que vale a pena discutir essa questão levantada pelo desembargador Ibanez, relativamente aí talvez com mais propriedade ainda, o voto não tá disponível, porque eu retirei o voto agora, porque vi um detalhe que eu preciso complementar. Mas no caso da ADIM, desembargador Ibanez, desembargador Dilermando, que também está refletindo sobre a questão,
pelo menos anunciou, é que na ADIM teria que ser o tribunal pleno, porque no caso de firmarmos efeitos diferentes da declaração de inconstitucionalidade desde o início, precisaríamos de 2/3 dos votos para essa modulação dos efeitos, não é, desembargador Ibanez? Então, se 2/3 não, por exemplo, só estiverem 10 presentes, teríamos que pedir aí, requerer aí a unanimidade relativamente à modulação, o que não é possível. O Supremo já decidiu que nesse caso de ADIM tem que ser o plenário todo, para que, no caso de modulação, por 2/3 se julgue essa modulação. E aí 2/3 de 100%, no caso de 10, não seria 2/3, seria 100%. Então, também é uma questão que o tribunal já discutiu, mas que certamente na próxima sessão nós teremos uma composição integral para observar eventual modulação dos efeitos nessa ADIM, de maneira que na próxima sessão eu trago o processo. Desse 4 e 5 da pauta, são 2 revisões. Não pode ser julgado? Não, porque o desembargador, Cornélio, ele tinha feito destaque para ser discutido pessoalmente, mas como ele retirou o destaque em face à ausência dele, esses 2 processos vão para a sessão virtual. O desembargador Amaury, ele entrou novamente, mas por problema técnico caiu novamente o seu sinal. Então, o processo, a revisão criminal não vai ser possível ser apreciada no momento. Então, não há realmente mais processos judiciais pendentes. Declaro encerrada a parte judicial. Encerrada a parte judicial, iniciamos agora a nossa sessão administrativa. Na sessão administrativa, eu tenho apenas uma minuta de resolução, que é que institui a política de atenção e apoio às pessoas vitimizadas por crimes e atos infracionais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Essa matéria ela é disciplinada pelo CNJ, que determinou que todos os tribunais providenciassem a instituição de núcleos de atendimento a essas pessoas. A desembargadora Zeneide, que é quem está à frente desse projeto, iria até fazer algumas considerações no momento, mas em virtude de uma demanda muito grande de serviço lá no gabinete no momento e a própria atividade do CNJ, ela pediu para fazer isso em outra oportunidade. Mas submeto à aprovação de todos aqui a resolução. Se algum dos colegas tem alguma consideração, se podemos aprová-lo. Também gostaria de fazer trazer para a homologação da Corte, ato da Presidência que concedeu ao desembargador Cornélio Alves afastamento para participar da reunião do Tribunal Superior Eleitoral no período de 11, 12, 13 e 14 do corrente, na qualidade de presidente da Corte deste Estado. E também a homologação dessa Corte por ato de referendo da Presidência que autorizou o desembargador Glauber a ausentar-se do Estado, sem prejuízo das funções jurisdicionais, no período de 13, 14 de abril, para participar do 5º Encontro Nacional de Inteligência do Poder Judiciário na cidade de Florianópolis, destacando que é a vice-presidência que fica exatamente na competência dessas questões que são relacionadas à Comissão de Segurança Institucional. Então, todos de acordo com essas 2 homologações. Foi distribuído para os senhores há um certo tempo. Eu, como bem disse o desembargador Cláudio, infelizmente por motivos alheios estamos com a composição um pouco prejudicada, mas 2 resoluções que têm uma certa importância. Uma é a questão da produtividade dos oficiais de justiça
e a outra é a questão das titulações dos servidores da Corte. Já pediria apenas que os senhores dessem atenção para analisar e ver se a gente, na sessão futura, poderemos iniciar as discussões e, se for o caso, aprová-las. Já foi distribuído e encaminhado aos gabinetes. Se tiver algum esclarecimento, qualquer coisa, poderá pedir que lá na presidência que nós forneceremos o subsídio necessário. Expedientes algum? Nenhuma, excelência. Nas comunicações e proposições, a presidência, com muita tristeza, propõe voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado Raimundo Fernandes, que ocorreu no dia 30 de março, de forma repentina, em virtude de um acidente doméstico. Deputado que tem um longo tempo de serviço prestados à população do Norte Rio-Grandense, também um grande parceiro do Poder Judiciário em todas as reivindicações da Corte junto à Assembleia. Muito triste o ocorrido. Também, na mesma esteira, o voto de pesar pelo falecimento do ministro Paulo Etácio Sanseverino, que ocorreu no dia 8, próximo pretérito, vítima de câncer, parece, no qual já desenvolvia uma luta há um certo tempo contra a doença, mas infelizmente veio a óbito no dia 8. Todos de acordo com as proposições apresentadas. O Ministério Público se associa também. Então, comunicações e proposições, desembargador Cláudio. Eu gostaria também de propor um voto de pesar pelo falecimento do doutor Edênio Rego, ocorrido ontem à noite, médico aqui da família muito digna, família Rego, lá do Alto Oeste. Caiu de uma escada em casa e faleceu, apesar de ter 52 anos de idade. 52 anos apenas. Imagine nós com quase 70 para subir numa escada. Eu não subo mais nem num tamborete, quanto mais numa escada. Então fica a proposta de pesar 52. A proposta de pesar pelo falecimento do ilustre médico de família muito ilustre aqui do estado do Rio Grande do Norte. Segunda questão, senhor presidente, é que eu trouxe essa questão a este plenário há cerca de um mês a respeito do prazo para pedido de sustentação oral pelas câmaras. A nossa emenda regimental 36 diz que até 48 horas antes do início da sessão. Uma Câmara, me parece, está aceitando 42 horas corridas, outra 48 horas em dias úteis. E o Código de Processo Civil, no artigo 937, parágrafo 2º, diz que o advogado poderá, até o início da sessão, requerer a sustentação oral. Então, eu pediria providências à presidência para que possamos normatizar isso e não ficar nenhuma dúvida, que seja como um Código de Processo Civil, que eu acredito que deva ser aplicado. A resolução não poderia modificá-lo, mas, como estávamos em pandemia, essa solução foi de forma pontual. E essa questão, os advogados estão enfrentando alguma dificuldade, porque uma Câmara pensa de uma forma, outra pensa de outra, e na primeira Câmara, por exemplo, se o advogado chegar antes da sessão e se inscrever, me parece que o Código de Processo Civil deva ser efetivado. Uma outra questão também, senhor presidente, é que mandei para Vossa Excelência que havia uma determinação de que o advogado só entrar 10 minutos antes da sessão. E aí se fazia uma fila enorme de inscrição de advogado na primeira Câmara, atrapalhando o início da sessão e atropelando um pouco os trabalhos. Então eu pedi, se possível, o acesso dos advogados até meia hora antes do início da sessão, às 7h30 da manhã, para que pudéssemos recebê-los a todos e anotar os pedidos de sustentação oral, entre outras providências que cabem antes do início da sessão. Eram as questões que eu gostaria de colocar
para Vossa Excelência essas duas últimas e a outra com voto de pesar com esse lamentável acidente doméstico. Bem lembrado a questão do voto pesado, desembargador Cláudio. E com relação ao prazo, nós seguimos o que o STF segue no seu regimento, até porque tem 2 sessões sendo realizadas concomitantemente. Temos a sessão virtual e temos a sessão presencial. A sessão virtual, os processos podem ser deslocados mediante pedido de sustentação oral, protocolado no prazo legal. Se você não apresenta o pedido, a sessão ela vai para virtual. Eu não vejo como, se admitir um processo, você vai ter um processo que já está na pauta virtual, então o julgamento já se iniciou. Se ele já se iniciou, nesse julgamento que começa já no início da semana, na segunda-feira, e a pauta da sessão presencial, dependendo da Câmara, digamos assim, vai começar na terça-feira, fico imaginando como é que ele registra esse pedido no momento da sessão. Mas nós seguimos o que tem seguido o Regimento Supremo. Mas qualquer situação dessa a gente pode alterar. Não tem baixa a maioria. O regimento foi aprovado pela maioria, pela unanimidade do tribunal, na ocasião. Se houver qualquer proposta de modificação, a gente acolhe e propõe ao pleno, não há problema nenhum de ser feito. Eu estou querendo esclarecer, não se trata, evidentemente, da questão virtual, que agora sim está começando na segunda-feira a votação. E aí, se aplicar o CPC, teria que pedir na sexta-feira. Tudo bem. O que eu falo, a outra questão também dos 10 minutos, me parece uma coisa importante, uma medida administrativa a ser tomada. E sobre o prazo aqui, já que não quer se fazer nada por enquanto, se é 48 horas, vamos dizer 48 horas em dias corridos, 48 horas desprezando o fim de semana. A nossa sessão é na terça. Então aí teria que pedir até a quinta, se for dia útil. Se for dias corridos, tem que ser na sexta. Então há essa dúvida que eu acho que o tribunal tem a obrigação de esclarecer os advogados e até aos presidentes das câmaras para implementarem o que o plenário está decidindo. Eu não estou contra. No caso da Câmara Criminal, tem uns processos da Câmara Criminal, tipo habeas corpus, que têm na natureza diferenciada. Mas a questão de uniformização, desembargador Cláudio, com relação ao procedimento das câmaras criminais, isso poderia ser feito uma reunião entre os presidentes das câmaras, ou entre os próprios componentes das câmaras, que levem essa situação, debatam ou tragam o procedimento que acham que deva ser adotado e a gente aqui aprova, porque a presidência não tem jurisdição nas câmaras cíveis. Então, acho que seria, da minha parte, seria uma intromissão além da conta, tá dando opinião ao funcionamento da Câmara Civil. Mas se todas as 3 câmaras se reunirem e traçarem uma uniformização de procedimento, isso pode ser feito e a gente traz ao pleno para homologação. É só como uma sugestão. Hein? Eu acho que pode ser resolvido isso, por exemplo, a uniformização. Se Vossa Excelência delega aos presidentes, agora a questão não é jurisdicional, a questão é administrativa. Então, eu proponho aos colegas presidentes das câmaras uma reunião para resolver. Uma reunião entre os presidentes da Câmara Cíveis e uniformizam esse entendimento. Aí o que for, aí a gente traz. Agora, seria bom, só para título de sugestão, que cada respectivo presidente converse com os componentes da sua Câmara e tenha uniformização, porque se você chegar numa Câmara onde 2 pensem de um jeito, 2 pensem do outro, já é uma divergência dentro da própria Câmara. Então, trazendo uma uniformização dentro de entendimento dentro da Câmara e são 3 câmaras. O que 2 decidir, eu acho que a outra deveria obedecer. Pelo menos é o que eu penso. Por maioria. Então, prosseguindo, mais alguma consideração, desembargador Cláudio? Não, excelente, obrigado. Desembargador Expedito, comunicação e proposição? Desembargador Vivaldo, comunicação e proposição? Desembargador de Lermano, alguma comunicação e proposição? Não tem, excelente.
Desembargador Vigílio, deu umas entradazinhas. Desembargadora Zeneide, alguma comunicação e proposição? Desembargador Ibanez? Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber teve que ausentar-se. Desembargador Gilson? Nenhuma. Desembargadora Lourdes, que está online, alguma comunicação e proposição? Nenhuma comunicação. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.